Política é um tema complexo que desperta polêmicas nos diversos ambientes onde a gente vive, como na universidade, no convívio com a família, em grupos de WhatsApp. Muitos dizem adorar a política e defender a democracia. Outros tantos dizem não se interessar por ela e preferir uma ditadura militar ou um governo de especialistas. Alguns, inclusive, candidatam-se para mandatos eletivos com discursos de que não são políticos. Mas seria isso coerente? Afinal, o que é política? Quais são as características da política democrática? Existia uma concepção ultrapassada que enxergava a política entranhada em todas as esferas de convivência. Porém, modernamente, política tem um significado mais específico, identificado com o exercício de poder, isto é, com a tomada de decisões vinculantes, constituindo assim relações em dimensão vertical. Outras esferas da sociedade, como economia, religião, moral, também influenciam decisões importantíssimas, mas o fazem em dimensão horizontal, isto é, sem a prerrogativa de poder. O poder político advém para lidar com um problema político por excelência, qual seja a regulação da alocação dos bens escassos por meio de um princípio amplamente aceito, a fim de garantir a convivência pacífica. Para tanto, o exercício do poder deve ser considerado legítimo e mediado por uma estrutura coercitiva que faça valer as decisões, mesmo contra a vontade dos destinatários, com apoio no monopólio legítimo da força. Para elucidar o conceito de política, é interessante o uso da metáfora do hardware e software. Assim como nos equipamentos eletrônicos, nos quais o hardware é a estrutura rígida que sustenta o software, o sistema político seria o hardware, na medida em que estabelece as instituições políticas que desenham a estrutura do Estado e organizam seu funcionamento, regulamentando a aquisição e serviço do poder. O software, assim, seria a substância que corre no sistema político com as relações humanas subjetivas e o próprio exercício do poder. O hardware é estruturado para o recebimento das demandas sociais, os inputs, e o software responde na forma de políticas públicas, os outputs. Como exemplo de instituições políticas, podemos citar leis, regras, políticas públicas e até mesmo normas informais que influenciam de alguma maneira o comportamento do indivíduo e os processos democráticos. As regras eleitorais, por exemplo, conferem feição ao nosso sistema representativo, na medida em que estabelecem o sistema de votação, se proporcional ou majoritário. Também podem estabelecer a obrigatoriedade ou não de se filiar a um partido político para poder se candidatar a cargos eletivos. Atualmente, há uma exigência social de que o hardware funcione de modo democrático, já que a democracia é vista como a melhor forma de governo, a mais apta segundo uma ótica de proteção dos direitos individuais e de legitimação do poder político. Esse é um legado dos gregos antigos, que desenvolveram um ideal democrático baseado na ideia de que todos os cidadãos, como homens livres que eram, deveriam participar de modo direto em assembleias do processo de tomada de decisões vinculantes a partir da formação de um consenso. Como as sociedades contemporâneas cresceram em tamanho e complexidade, ficou impossível a adoção de uma democracia direta ao estilo dos antigos. Nesse contexto, surge a teoria etilista, que defende que a única democracia atualmente possível é a representativa. Seus defensores entendem que a população em geral é incapaz de compreender e opinar todos os assuntos que devem ser decididos, de modo que deveria se ater a escolher e eleger os mais aptos ao governo para lhes representar. A corrente minimalista, porém, alerta que para um sistema político ser considerado democrático, deve conter um mínimo de elementos tais como a existência de eleições livres, competitivas e periódicas, rotatividade no poder, direito à oposição e disputar o governo. Os críticos da teoria elitista, por sua vez, pregam a necessidade de tornar a democracia mais democrática, com a adição de novos elementos que proporcionem condições efetivas de participação dos cidadãos no processo decisório que lhes afete, permitindo-lhes contribuir no processo argumentativo. O desenvolvimento tecnológico e dos meios de comunicação torna viável a aplicação a alguns institutos inerentes à democracia direta. Portanto, respondendo ao questionamento inicial,
A política é algo que influencia diretamente a nossa vida, gostemos ou não, e não há nada mais incoerente ou enganoso que o candidato a cargos eletivos que se diga apolítico.